Bora. Ok, guys. A gente vai falar hoje basicamente sobre os problemas da República que levaram à sua queda e ao estabelecimento do Império Romano. E vocês estão vendo isso aqui que eu estou mostrando aqui na tela de fundo? Sim. Isso aqui é uma vila romana. Todo o problema por trás da crise da República tem a ver com a vila romana e mais principalmente com a população camponesa. Certo? Então, primeiro, o ideal de ver sobre esse processo é ver como estava a República Romana antes de Tibério Graco. Na aula passada a gente deixou a República Romana mais ou menos nessa situação, logo após as Guerras Púnicas. Tibério Graco, inclusive, ele é um veterano das Guerras Púnicas, certo? E muitas de suas políticas vão ser em relação aos veteranos e ao assentamento de romanos nas terras que foram conquistadas de Cartago. Então, como era a República Romana em 139 a.C.? A Roma era uma república aristocrática. Roma possuía uma classe social chamada de patrícios. E os patrícios, inicialmente não, mas nesse período sim, derivavam o seu poder de sua posse sobre grandes propriedades de terras. Por exemplo, nas guerras púnicas, um dos conflitos, né, uma das maneiras de provocar pressão em Roma que Aníbal tinha utilizado era atacar especificadamente a propriedade de patrícios específicos. E o que acontece? Vocês lembram de como Roma se expandiu? Inicialmente se aliando às tribos italianas locais e só posteriormente se expandindo militarmente de maneira mais clássica. O que ocorre é que, por conta disso, na Itália, Roma possuía o Ager. O que era o Ager? O Ager era as terras que pertenciam ao Estado Romano. Todas as terras que pertenciam ao Estado Romano, elas eram emprestadas para os patrícios e, em tese, na verdade, elas seriam emprestadas para camponeses para serem assentados e trabalhadas. Só que por conta da alta corrupção da República, essas terras passaram a ser monopolizadas pelos patrícios. Mas e as terras que não eram do Águia, que não faziam parte do Águia? Elas eram ocupadas pelas tribos itálicas. Foi um pouco difícil achar um nome para essas tribos, porque em inglês elas são chamadas só de italianos, que eram as tribos que foram anexadas a Roma por acordo lá ainda no período do rei, da monarquia, no começo da República. E essas terras, elas estavam, em tese, fora do alcance do Senado, elas eram de propriedade ancestral dessas tribos. E as terras ao redor da cidade de Roma estavam cada vez mais caras. O que isso significa? Os camponeses pobres, eles vendiam suas terras para altos patrícios em troca de dinheiro e passavam assim a compor a massa sem terra de Roma. Roma, nessa época, isso é uma coisa que o próprio Tibério Graco vai denunciar, estava se tornando uma cidade de moradores de rua. Cada vez mais cheia de gente que tinha onde plantar. E não só isso, como a estrutura romana de repartição de heranças fez com que, com o tempo, muitas propriedades no centro de Roma, né,
na área do Lácio, propriamente dito, fossem repartidas entre herdeiros e fossem pequenas demais para serem viáveis. E o que acontece quando você tem uma terra que é pequena demais para ser viável, você vende ela para um patrício. Aumentando aquele ciclo que eu tinha falado. Outra coisa, isso é um problema que vai perseguir Roma por todo o resto de sua história. Roma não tinha. A Itália nessa época era péssima em produzir alimento. Roma tinha muito mais gente do que conseguia alimentar. Durante o período do Império, esse suprimento de alimento vai ser entregue pelo Egito. Esse vai ser o cesto de pão de Roma durante séculos. Mas nessa época, o Egito ainda não estava sob a posse de Roma. A maior parte do trigo de Roma era produzido na Sicília. E olha só que coisa maldita. A Sicília, nessa época, estava em uma. Isso já fazia uns 7 anos. Guerra servil. O que eram as guerras civis? Eram as revoltas de escravos que aconteciam em Roma. A revolta de Espartaco é a terceira guerra servil. Essa aqui é a primeira. E uma consequência dos camponeses venderem suas terras para os patrícios por conta de toda essa pressão econômica é que as terras que antes eram cultivadas por trabalhadores livres tinham seus moradores expulsos e eram ocupados por escravos. Então a população livre de Roma estava cada vez mais pobre. Certo? Vocês conseguiram entender mais ou menos a situação que Roma estava nesse período? Tava, no caso, pelo que eu entendi, não é nem a situação de que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Não, todos ficam mais pobres. Todo mundo ficava mais pobre. A única, Principalmente a população mais Eu acho que a camponesa. única coisa que parece ter uma mínima ascensão da qualidade de vida dos escravos, já que eles conseguiam tomar terras. É isso que quer dizer. O escravo vive melhor que o homem livre em Roma nessa época. o que Isso é acontece? uma burrice. O homem livre, qual era a vantagem de ser um homem livre, pobre, em relação a um escravo relativamente bem de vida em Roma? O escravo, nessa época, ele é uma propriedade. Ele não é uma pessoa. Ele pode ser morto, pode ser espancado, pode ser chicoteado. E os itálicos, lembra que eu falei dos itálicos? Eles não eram cidadãos romanos. Então, se um itálico cometesse um crime, ele poderia ser espancado ou crucificado. Um romano não poderia sofrer isso. Os níveis de violência também eram absurdos, imagina. Eram malucos. Nesse período ainda não é o que vai não vai marcar esse período aqui agora. Eu vou entrar nisso um pouco depois quando eu for falar de Caio Graco, mas o cenário político de Roma vai ficar cada vez mais instável. Por quê? Nessa época, o que acontecia? O Senado, ele era extremamente complexo. Normalmente a gente fala do Senado romano, a gente imagina uma reunião. Eram vários órgãos diferentes, com diferentes estruturas e diferentes sistemas eleitorais e tal. E haviam diferentes candidatos. Haviam diferentes membros do governo. Geralmente a gente fala do cônsul. Mas o foco aqui vai ser no tribuno da plebe. E eu vou ser obrigado a explicar o que é caralhos era um tribuno da plebe por conta disso. O tribuno da plebe era o representante da população camponesa, que era eleito pelas tribos, né? Tribo, no caso, são os blocos familiares romanos. Eles elegiam os membros pro Tribunal da Plebe e o Tribunal da Plebe elegeu o tribuno. E os Graco vão disputar justamente a posição de tribuno da Plebe. Então, vamos entrar aqui. Sim, perdão, esqueci de falar da situação. O único que estava se dando bem nessa situação eram os patrícios. Porque eles eram quem estavam por cima da carne seca e que controlavam o Senado.
Por isso que vai haver tanta resistência por parte do Estado romano de fazer alguma coisa contra os patrícios. Porque quem manda no Senado romano são os patrícios. E aí a gente vai ter que falar agora de Tibério Graco. Tibério, ele era um veterano das Guerras Púnicas, certo? Só um minutinho. E ele vai ele vai formar um grupo, né? Em Roma não existiam partidos, existiam grupos de interesse. No caso, Tibério, ele vai ser o fundador dos Optimates, que é basicamente o que a gente chamaria hoje de populista. Tanto que esse nome começa a ser usado nessa época, eles eram os populistas. Eles faziam política para a população comum. Então, Tibério, o que ele vai fazer? Ele vai ver que o problema principal da República é a concentração de poder dos patrícios. Os patrícios estão concentrando muito poder e em detrimento do Estado romano. Então, o que Tibério vai fazer? Ele vai argumentar que a Mos Maiorum, o sistema jurídico lá do tempo do reino, que ainda era aplicado em Roma, colocava um limite no tamanho das terras que os patrícios poderiam ter, mas que esse limite teria sido ignorado e que os patrícios estariam incorrendo em corrupção. Então, o que ele vai fazer? Essa medida não foi feita por Tibério, mas ela foi feita por um Optimate, que era aliado de Tibério, não vou lembrar o nome dele agora. Mas foi instituído o voto secreto nas eleições dos tribunos. Então, de repente, não dava mais para comprar voto. Isso tirou um pouco do poder dos patrícios sobre o Senado. E foi essa medida que permitiu as reformas de Tibério Graco. Tem uma pergunta. Vale. A distribuição. Qual era o sufrágio, no caso? Era aquele esquema similar ao de Atenas, por exemplo? Ou era mais aberto? O sufrágio, no caso, você diz as pessoas que podem votar. O que acontece? Em Roma, Roma não considerava todo o seu território igual. Quando a gente fala de eleições romanas, a gente está falando basicamente da Itália. E o que acontecia? Os blocos, eles eram organizados, os blocos eleitorais, eles eram organizados em ordem decrescente. Então, os grupos mais ricos possuíam mais blocos e os grupos mais pobres possuíam menos blocos. E eles votavam de cima para baixo. Então, os blocos maiores votavam primeiro. E Roma possuía um sistema eleitoral de first past the post, que o pessoal chama, né? Que é o primeiro grupo alcançar uma porcentagem mínima que consegue o resultado. Não necessariamente é o grupo que conseguiu o maior voto total. Entendeu? Sim. Quem que podia votar em Roma? Cidadãos romanos, homens, cidadão romano, você já tira... da Itália. Cidadãos romanos da Itália, homens que possuíam terras. Os itálicos não podiam votar. E mesmo assim, todos os votos ocorriam em Roma, na cidade. Então o que acontecia? O que acontece com um proletário, a base da sociedade romana, aquele que não tem terra e só tem filho para dar para o Estado? Mas eu tenho cidadania romana, mas eu moro em Nápoles. Como é que eu vou andar até Roma para poder votar? Não tem como. Então a votação só ocorre em Roma? Em Roma. Você tinha que ir até Roma para votar. Então quem é que votava? Em sua maioria eram os patrícios. Sim. Que tinham mais recursos para poder irem até Roma para votar. Quanto mais perto de Roma, a tendência é que o voto fosse mais igualitário.
Quanto mais afastado, mais desigual. Havia compra de votos, havia corrupção, havia vários esquemas de fraude eleitoral, mas que justamente na época de Tibério vão tentar controlar um pouco isso, vão tentar diminuir um pouco essa questão. Então Tibério ele propõe uma redistribuição das terras, que, lembrando, as terras do Áger, elas não eram de propriedade privada, elas eram de propriedade do Estado e eram emprestadas para os patrícios. Entre aspas, na prática, essas terras, em sua maioria, estavam na mão de famílias de patrícios já há muitos séculos. Então a proposta dele era redistribuir as terras para reassentar camponeses de maneira que os camponeses não pudessem revender essas terras de volta para os patrícios. Eu Então, tenho uma dúvida. Pode falar. Uma dúvida. Diga. Tá legal, vamos ver. Vão redistribuir as terras para os camponeses. Mas que camponeses vão ter essas terras? Porque um camponês renomado. Você tinha que ser um cidadão romano. Você tinha que ser um cidadão romano registrado. Ok, isso eu sei, mas tipo assim, tem 300 camponeses aqui na sala. Todos eles vão ter um pedaço de terra? Era essa. Na prática, as reformas de Tibério Graco elas vão durar relativamente pouco tempo, apesar de elas nunca terem sido removidas oficialmente. Mas rapidão, porque eu achei um pouco complicado. Complicado não, um pouco. Não vou dizer ideia ruim, tipo assim, suspeito. Onde vai delimitar minha terra e começar do outro camponês? Eu e o meu vizinho aqui, por exemplo, nós dois vamos ter terra, beleza. Vamos fingir que eu sou romano. Eu e meu vizinho vamos ter terra. Onde minha terra vai começar e a dele vai terminar? Por todo o sul da Itália, são encontrados até hoje pedras de fronteira que eram marcações de delimitações de terra. Então, havia eu esqueci, mas era uma expressão, um tamanho mínimo, e as terras dos patrícios eram partidas em blocos desse tamanho, e esses blocos eram assentados com famílias de camponeses pobres. Eram realmente camponeses pobres mesmo. Era gente fodida de verdade. Em todo o período das reformas de Tibério, aproximadamente 100 mil pessoas foram assentadas por todo o sul da Itália. Os blocos, inclusive de fronteira, de marcação de terra, em sua maioria levam o nome de Tibério e Caio Graco. E depois até de... esqueci o nome do cônsul. Foi um cônsul que assumiu antes de Pompeu. Isso aqui, lembrando, a gente está falando 50 anos antes de César. Então tá muito perto. Tibério, ele, como era um veterano, ele era muito popular, ele já denunciava os problemas da República, e a sua popularidade com a população fez facilmente ser eleito tribuno da plebe. Ele começa fazendo suas reformas, ele queria privatizar as terras do Águia para camponeses, assentar aquela população sem terra que formava uma massa muda na cidade de Roma por todo o sul da Itália. Porque qual é o problema todo? Você não tendo muitas mãos plantando, faz com que seja produzido pouco grão. Com isso, a população que sobra passava fome. Qual foi o problema das reformas de Tibério Graco? Foram dois problemas. O primeiro é que mexia no bolso de Patrício. E Patrício não gostava nem um pouco.
eles fizeram muita pressão para tentar impedir a reeleição de Tibério Graco. Isso a gente vai entrar depois. Quem leu ali já viu o spoiler. Outra coisa, lembra que eu falei das tribos itálicas? Eles não eram cidadãos romanos, então eles não tinham posse oficial sobre as terras. Elas eram ali uma questão de tradição. O cara teve sempre ali, ele continua ali. As reformas de Tibério, elas foram positivas para a população camponesa da Itália, mas muitos itálicos foram expulsos de suas terras pelas reformas de Tibério. Porque você chega numa terra lá, você fala, essa terra não é de ninguém, ela pertence ao Áger. Ela, então, vai todo mundo aqui vai embora, eu vou aceitar uma família romana aqui. Só que tem uma família de itálicos que moram ali há 1000 anos. Entende? E esses caras, eles são expropriados e expulsos de suas terras para o reassentamento de romanos. Essas reformas, depois, elas foram levar a um conflito chamado Guerra Social, que foi uma revolta de tribos itálicas contra Roma, que foi muito importante para a ascensão de Sula, que foi o primeiro ditador de fato de Roma. Tibério, ele tenta se reeleger para continuar suas reformas, lembrando que o título de tribuno da plebe ele durava 1 ano. Só que os senadores bloqueiam a eleição dele. Ah, sim! Para vocês terem ideia do quanto o Tibério era poderoso, na época, os senadores sêniores, eles tinham poder de veto sobre as decisões, né, sobre os votos. Então, teve um senador que era inimigo político de Tibério que tentou vetar a redistribuição de terras. E Tibério conseguiu, de maneira inédita na história da República Romana, fazer o Senado romano expulsar aquele senador. Usando sua influência e pressão popular. Aí o que acontece? Tibério tem a sua reeleição bloqueada e os senadores, que eram opositores a ele, se reúnem, formam uma milícia armada, invadem uma praça em que os partidários de Tibério Graco estavam manifestando apoio a ele próprio e passam o cerol em todo mundo. Tibério é morto e com ele vários seus apoiadores. Acontece um pequeno expurgo em Roma, que não mexe muito na classe política, mas ali vários apoiadores de Tibério se fodem nessa brincadeira. E os patrícios ganham com isso. Os patrícios ganham. Assim, o próprio Tibério, ele era um patrício, certo? Ele era dessa classe. Ele era um patrício. Ele se opunha a isso, a situação, porque ele via que a crise ia levar a um conflito gravíssimo. Todo mundo ia perder se Roma caísse. E aí temos o irmão mais novo de Tibério, Caio Graco. Caio Graco, ele é ainda mais extremo do que seu irmão. Primeira coisa que ele faz, ele, por ser um Graco, só pelo seu sobrenome, e o sobrenome era muito importante em Roma, ele, por padrão, já era muito popular com a população camponesa. Novamente, ele concorre e consegue ser eleito por uns 10 anos depois da morte do Tibério, certo? Ele é eleito tribuno da plebe. Uma primeira coisa que ele faz é ele cria um estilo novo de discursar. Porque na época, as reuniões do Senado, elas eram feitas com os tribunos os membros do Tribunal da Plebe e os senadores juntos. E geralmente,
os tribunos discursavam em direção ao Senado. Caio Graco, ele cria uma coisa nova. Ele passa a discursar virado em direção ao Tribunal da Plebe. Antes eles discursavam de costas para frente. De costas para o Tribunal da Plebe, de frente para o Senado. Ele chega ao poder e passa a discursar de frente para o Tribunal da Plebe, de costas para o Senado, para os patrícios. Por mais besta que isso possa parecer, isso passa uma imagem poderosa. Isso passa uma imagem que ele estava se afastando duramente do governo dos patrícios. Primeira coisa que ele faz. Lembra que eu falei que a guerra servil estava avassalando o sul da Itália? Ele estabelece uma espécie de concessão de crédito para que o Estado cobrisse parcialmente o preço dos grãos. E ele estabelece uma reserva de grãos para ser redistribuída para a população urbana de Roma, para poder controlar o preço do grão, que estava muito alto, e a fome. Outra coisa que ele faz também, ele lembra que Tibério Graco cria assentamentos de romanos no sul da Itália? Ele cria assentamentos de romanos em Cartago. Cartago é reconstruída como uma cidade romana no período do governo dele. Justamente para reassentar aquela população que estava fazendo volume em Roma, que era a massa esfomeada de Roma, em um local onde eles pudessem plantar e produzir. E aliviasse a pressão sobre a cidade. Outra coisa que ele fez também foi, novamente, tirando do crédito do Estado, né, do dinheiro do Estado, fornecer uniformes para os soldados. Na época, os soldados romanos, ele próprio tinha que pagar o seu uniforme. Agora não mais, o Estado servia um uniforme ao soldado. Peraí, se o soldado não pagava o uniforme, ele não podia servir o exército, é isso? Não, ele serve com uniforme merda. Nossa, que terror. Então era um problema. Ele criou medidas que permitiam que membros do Tribunal da Plebe denunciassem senadores por corrupção. E outra coisa que ele tentou fazer, mas não conseguiu. Ele tentou fazer algumas coisas que ele não conseguiu. Porque ele era muito extremo em suas medidas em relação ao Tibério. Ele reforçou e reabilitou aquele. Acho que eu não falei disso, né, que o Tibério Graco ele tinha criado uma comissão para avaliar as terras do Estado para fazer essa redistribuição. Então ela produzia dados sobre como que estavam distribuídas as terras, falava, ó, tal território tem que ir para não sei quem, tal território tem que ir para não sei quem. Caio Graco reabilita e reforça essa comissão. Ele tenta estender a cidadania italiana para as tribos itálicas, a cidadania romana para as tribos itálicas, só que essa decisão enfrenta muita oposição no Senado e é vetada. O opositor dele, que na época estava pegando moda ser optimate, ser populista, o opositor dele, para contrabalancear essa medida, passa uma medida que proibia o açoitamento de itálicos. E o Caio Graco, ele passa uma medida que estende os direitos romanos para os itálicos. Ou seja, os itálicos não seriam cidadãos romanos, mas eles estariam sob os mesmos direitos que os cidadãos, mantendo a diferença de status entre os dois. Só qual é o problema? A maior parte do que Caio Graco fez
As reformas que ele fez, por mais que tenham aliviado temporariamente a pressão sobre os itálicos, reforçaram aquela remoção de terras que as reformas do Tibério tinham feito. Ele é reeleito, só que, como muita medida dele começa a dar errado, a popularidade dele caiu muito. A crise continuou, ele não conseguiu resolver a crise da República, e isso levou ele a perder a terceira eleição que ele participou para a Tribunal da Plebe. O que ele fez com isso? Ele pegou os seus apoiadores, armou eles e ocupou o Monte Aventino, no centro de Roma. Roma tem 3 colinas que são particularmente importantes. A Colina Vaticana, vou dizer por quê. A Colina Aventina, que é onde habitavam vários patrícios, vários membros da alta sociedade romana, e a Colina Capitolina, que é onde funcionava o Senado romano. Ele ocupa o Monte Aventino e tenta fazer pressão contra os senadores. Na época, o cônsul chama a milícia, que era a força policial de Roma, cerca o Monte Aventino e acontece uma batalha dentro da cidade de Roma, uma coisa que não acontecia desde o século VI a.C. Meu Deus do céu. Caio Graco é morto e vários dos apoiadores são presos, mortos, executados. Acontece um expurgo em massa de optimates nesse período. Sempre a mesma história. E o que acontece? Isso criou um ciclo de violência na República. Lembra que eu falei dos itálicos? Eles vão ser muito importantes. Eu não peguei uma imagem que eu até queria ter pego, mas a guerra social, ela... aquelas tribos todas que faziam parte de Roma por aliança se revoltaram contra Roma e pressionaram severamente o Estado por uma extensão dos direitos de cidadania. A guerra servil, ela foi uma vitória romana, só que o que acontece? Quem foi que venceu a guerra servil? 2 pessoas. Marco Túlio Cícero e Pompeu Magno. Na época, jovens militares, eles se tornam extremamente populares por vencer a guerra servil e eles apoiam um ditador, porque eles eram favoráveis a algum nível de reforma. O que eles não eram favoráveis eram as reformas que afetavam os patrícios, que prejudicavam os patrícios. Então, os dois apoiam um cara chamado Sulla, que dá um golpe de Estado. É a primeira pessoa a tomar o poder em Roma na mão grande. Certo? Ele dá um golpe de Estado que causa uma guerra civil, que ele vence e ele passa 4 anos governando como ditador. Nesse período, ele teve um patrício que serviu sobre Sulla e que chegou a ter alguns entendimentos com ele. Um cara não muito conhecido chamado Júlio César. Ele começa esse random, ele começa a surgir nesse período. Como um opositor. Esse cara em algum momento. Ele surge como um opositor a Sulla, inicialmente. Justamente na ideia de que as reformas de Sulla
eram insuficientemente capazes de conter a corrupção dos patrícios. Sula, ele abdica do poder e as reformas que ele faz, o que ele faz? Ele tentou criar várias medidas que faziam com que os senadores tivessem um tempo limitado de governo e que um senador deposto por decisão do Senado não pudesse retornar ao poder. Só que acontece, Sula era um usurpador, Sula era um tirano. Assim que ele sai do poder, as medidas que ele faz são reincididas, são removidas, porque elas eram vistas como uma imposição de um tirano. E aí passa a ter um período em Roma sob o poder de Pompeu Magno, que basicamente o que Pompeu tentava fazer era conter a situação. Eu vou manter o status quo para impedir a briga de ir pro lado que eu não quero. Que é pro lado que me faz perder poder. Lembrando que Pompeu ele era do lado dos patrícios. Cícero era extremamente crítico às reformas dos Graco. Cícero falava que tudo que Tibério queria fazer era se promover politicamente. O que não é completamente mentira se você for ver as medidas de Tibério. Tanto que, por conta disso, Cícero é conhecido como o grande orador de Roma. Né? Muitos de seus comentários são contra as medidas dos Graco. E aí entramos no período de César. Eu não vou falar muito sobre o começo da vida de César. O que é importante saber é que ele era de uma família extremamente poderosa em Roma, né, que era a Gênius Júlia, certo? E ele era um general romano. Ele conquista a Gália. Por que cacete César invade a Gália? A Gália estava extremamente instável por conta de conflitos tribais na época. Isso fazia com que tribos gaulesas invadissem a Gália Transalpina e entrassem na Itália. Então, para coibir isso, Roma acreditava ser necessário controlar a Gália para impedir essa instabilidade de causar problemas em Roma. E ele conquista a Gália. E é provavelmente a maior conquista de território dada feita por uma única pessoa. E essa conquista torna ele extremamente popular. E ele queria um triunfo em Roma. O triunfo romano era uma grande festa onde generais vitoriosos podiam entrar na cidade com seus soldados e receber uma celebração de suas conquistas que tinha um certo caráter monárquico, né, porque o general nesse momento personificava a figura de Júpiter Maximus. Ou seja, ele se cobria de uma toga roxa e pintava o rosto de vermelho, que são os símbolos ligados à monarquia romana, certo? E nesse período, o cara que recebesse o triunfo era o cara mais popular em Roma. Ele seria eleito fácil. Só que o que acontece? O Senado, ele oficialmente tem que conceder o triunfo para o general poder entrar em Roma com os soldados. Se um general passa do Rubicão, que era a fronteira da Península Itálica, com soldados, ele está oficialmente deposto da posição de general e as suas tropas têm o dever moral de removê-lo do poder. Ou seja, César não poderia simplesmente chegar em Roma e exigir o triunfo. Teoricamente. Quem provou que os senadores estavam errados foi Sula. Porque Sula fez exatamente isso. Sula tomou o poder com exércitos. Então César, ele... Existe um vai e volta nessa história,
de César exigindo o triunfo não é concedido, o período do triunfo passa, César volta para Roma, César volta para Gália, César exige o triunfo. O importante é que César queria se eleger. Ele queria se eleger cônsul. E o que ele faz? Ele pega o seu exército, que ele é extremamente leal a ele, e entra na Itália. Os senadores em Roma, principalmente Cícero e Pompeu, acreditavam que era impossível que César fosse à frente com seu plano. Ninguém seria louco de invadir Roma. Mas ele faz exatamente isso. Quando César atravessa o Rubicão e fala, né, que a sorte está lançada, os senadores eles ficam desesperados. O que é que eles fazem? Eles pegam todas as suas posses, vão para o sul da Itália e fogem. Quando César entra em Roma, Roma está vazia. Ele imediatamente é eleito Pontifex Maximus, que é o cargo máximo religioso em Roma. Ele consegue ter sucesso em sua guerra civil, né? E o que acontece? Nesse momento ele não realiza o seu triunfo. Nesse momento não houve eleição. César entra em Roma, ele está em Roma com seus exércitos e é isso aí. Ele começa a encher o Senado de o que a gente chama de yes men, né? De apoiadores 100% leais. E ele, depois de vencer a Guerra Civil, ele passa seu período ali no Egito Ptolomaico, onde ele engravida a Cleópatra. Pouca coisa. Ele volta para Roma. E o que acontece? Lembra que o Senado tinha negado o triunfo para César? Agora César é um homem mais poderoso, ele terá o seu triunfo. Qual é o problema do triunfo de César? O triunfo de César é sobre a guerra civil. É um triunfo dedicado à morte de romanos. Isso pega mal em Roma. Isso pega bem mal. Não ajuda? César, ele começa a concentrar poder. Ele... Peraí, rapidinho. Ele começa a concentrar poder. Começa a se nomear títulos. O que acontece? Por conta da guerra, o Senado foi praticamente esvaziado. Não tinham muitos senadores em Roma. Ele nomeia senadores novos, que eram todos seus apoiadores, e ele coloca uma cadeira de ouro para ele próprio, né? Ele renuncia da posição de cônsul, ouro no centro do Senado para ele. Isso tá lhe parecendo alguma coisa? Ele nomeia cônsuls que são seus apoiadores, ou seja, simbolicamente ele coloca a minha posição agora superior à dos cônsuls. Ele concentra vários cargos de poder. E o que acontece? Em um determinado evento esportivo em Roma, eu esqueci era uma celebração de Dionísio. César, ele estava sentado em seu trono, sua cadeira, assistindo a celebração, e quem estava participando do evento esportivo era Marco Antônio. E Marco Antônio, ele... Olha que coisa engraçada. Ele volta da celebração com uma coroa de ouro. E ele entrega
a coroa a César. César pega a coroa e as pessoas ao redor ficam, caraca, é agora, fudeu. Ele vai se nomear rei. Vendo a apreensão da população, César faz um trocadilho sobre seu próprio nome e o título de rei e recusa a coroa. Oxe. Por que ele recusa a coroa? Porque isso ele poderia usar como propaganda para dizer: vê, eu não quero ser rei. Eu recusei a coroa em público. A coroa que me ofereceram, não a que eu fui lá e peguei. César, ele pretendia continuar seu projeto de expansão em direção aos Balcãs, da Ilíria, né? A atual Croácia, Bósnia, por aí. E o que acontece? Ele estende ele ia sair antes, só que devido a preocupações sobre uma possível conspiração contra a sua vida, que obviamente nunca iria acontecer, né? Nunca, quem iria atentar contra César? Ainda mais em Roma. Ainda mais em Roma. Fazem com que César adie a sua saída de Roma para os idos de março. Ou seja, seria mais ou menos do dia 15 de março. Por aí. Um sacerdote romano chega a avisar para ele sair de Roma antes dos idos de março. Ele não dá ouvidos. E o que acontece? Nesse período, os senadores que apoiavam ele estavam negociando uma maneira de dar a ele o título de Rex Romanorum, rei dos romanos. E esse título ele poderia usar fora da Itália. Ou seja, fora da Itália ele seria o rei de Roma. Dentro da Itália ele utilizaria a posição de cônsul. Enquanto a proposta está em decisão, César ele passa sua última noite com sua esposa Drusila. Drusila, que não era considerada muito religiosa para os padrões romanos, ela seria, para os padrões romanos, o equivalente a uma ateia. E ela diz a ele, isso diz os relatos, que ela tinha uma impressão ruim sobre os idos de março. César, ele chega a se reunir com amigos, né, apoiantes, que ele não sabia, eram todos conspiradores. E um deles, né, ele está reunido com 2 de seus apoiadores ali. Um dos apoiadores, inclusive, chega a fazer um comentário, do nada, sobre qual seria a melhor maneira de morrer. E o Marcos Bruto, que estava do lado, entra em choque, achando que ele ia ser traído ali mesmo. César, ele pensa um pouco e fala: a melhor maneira de morrer é cercado de amigos. E foreshadowing total, né? O que acontece? Muita poética a morte do Júlio César. Os conspiradores se reúnem no Senado e o César, ele se aproxima do Senado, né? Com seus apoiadores de fato, que não faziam parte da conspiração. E nesse momento, um dos senadores vai até ele e finge que vai dar um abraço nele, né? Vai fazer um gesto carinhoso ali. E ele tira de sua toga uma adaga que perfura o abdômen de César. Nesse momento, outros 30 conspiradores se reúnem ao redor de César, 30 mais ou menos, não lembro do número exato.
se reúnem ao redor de César e começam a esfaqueá-lo. Mais um dia na República. Por que Marcos Júnior Bruto ficou famoso, né? Até tu, Bruto. Porque Bruto era filho adotivo de César. César não tinha filho biológico, né? Com exceção do filho que ele teve com Cleópatra, ele não teve nenhum filho biológico. Né? Ele tinha uma filha, só que ela faleceu enquanto ele estava na Gália. Então, a famosa frase, até tu, Brutus, filho meu, é isso aí. Até tu, Brutus, foi por conta da participação de Bruto na conspiração. Provavelmente ele não disse essa frase. Mas. Eu sei, mas é poético. Ela entra é porque ele tinha acabado de levar 29 facadas, né? Essa frase de 29 facadas e ainda ter força pra falar isso, meu irmão. Esse cara aí, ele é realmente o grande, viu? Brutus, ele participa do esfaqueamento de César. E o que ocorre? Nesse momento, fudeu. Porque os apoiadores de César se reúnem e começam a jogar objetos em uma fogueira. Primeiro que um dos apoiadores faz um discurso sobre o quão brutalmente, injustamente Roma tratou a César. E o povo começa a entrar em um frenesi. Eles pegam coisas de madeira e jogam em uma fogueira enorme que eles estão fazendo na frente do Senado. Começa a arrancar porta, copo de madeira, tudo para jogar no fogo. E aí eles se reúnem, formam um grupo armado e basicamente perseguem os que participaram da morte de César para matá-los. Lembra de Marco Antônio? Marco Antônio, ele se envolveu na conspiração contra César. Ele foge pro... A gente pode falar de 3 pessoas aqui agora. O primeiro é Caio Otávio, que era filho adotivo de César, ao qual, inclusive, né, Otávio, ele recebe, né, post-mortem, o nome de César. Ele é adotado como membro da gens Júlia. Então, Caio Otávio, ele é o sucessor político de César. Caio Otávio, ele fica em Roma. Marco Antônio foge para o Egito e Crasso foge para a Ásia. Crasso, ele tenta fazer umas bagunças lá, ele invade a Pérsia, as coisas assim, ele é capturado e desaparece da história, basicamente. Tanto que era aí que vem o título Erro Crasso, Erro Bobo, né? É o Cássio, o Bobo? Erro Crasso. Não sabia dessa, não. Enfim, as figuras importantes são Marco Antônio e Caio Otávio. Caio Otávio, ele bloqueia o Egito, derrota as tropas egípcias em combate, levando à captura do reino ptolomaico por Roma. Isso fez com que Marco Antônio se rendesse. Cleópatra e Marco Antônio são capturados. Né? Marco Antônio, ele se mata, ele comete suicídio para não ser capturado por Roma. E Cleópatra comete suicídio enquanto estava presa por Roma. Nesse meio tempo, Cesário... Rapidão. Caio Otávio foi um dos que participou da chacina contra César, correto? Não. Caio Otávio, ele permanece leal a César até o fim. Caio Otávio, Murilo, para você entender, é Otaviano Augusto. Ah, sim. Perdão. Confundi. Eu confundi. Ele é apenas Otaviano Augusto.
Eu confundi. Tranquilo. E aí o que acontece? Caio Otávio derrota Marco Antônio, derrota Cleópatra, captura o Egito, que passa a ser a província mais rica de Roma até o fim, né, até o período de Constantinopla. E nesse momento alguém, não sei quem, e provavelmente ninguém sabe quem, manda matar Cesarion, que foi o último faraó ptolomaico, que era filho biológico de César. Acredita-se que tenha sido o próprio Marco Antônio. Ou foi o Marco Antônio ou foi o próprio Caio Otávio. Porque os dois Só teriam que o interesse em matar Cesarion. Caio Otávio? Porra, mas não era leal, pô. Ele era leal a César. Mas a existência de Cesarion seria uma ameaça ao seu governo. Entendi. Ele toma o poder em Roma, o poder absoluto de fato, e ele assume para si o título de seu pai, César. A partir daí, César passaria a ser o título do imperador de Roma. Imperator era o título dos generais. Quando o general romano fazia um triunfo, ele possuía Imperator. Entende? Que é o poder de governar tropas. Então, Imperator é o título do imperador enquanto governante do exército. O título dele enquanto governante civil era César. E assim cai a República.